Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. E a Hillary? E a gente decidiu fazer uma sequência de vídeos pra vocês. Serão 3 vídeos, onde a gente vai contar um pouquinho sobre nossa história, sobre nosso sonho e sobre uma coisa muito especial que a gente quer compartilhar com vocês. E pra começar a sequência desses 3 vídeos, a gente decidiu compartilhar um pouquinho de como a gente se conheceu, de como foi o nosso início, de como a gente começou a namorar e tudo mais pra vocês. A gente vai tentar resumir ao máximo, então a gente não vai conseguir contar tudo, porque senão pode ficar um vídeo muito longo, mas a gente vai tentar resumir ao máximo, mas ainda assim com curiosidades especiais que vocês provavelmente gostariam de saber, que vocês entendam um pouquinho mais e ouçam um pouquinho mais da nossa história, ok? VT na tela. Primeiramente, eu sou o Pedro, eu tenho 22 anos. Quantos anos você tem, bem? Tenho 22 anos. Ela é 3 meses mais velha que eu. E pra começar, antes de tudo, eu quero falar que eu nasci num lar cristão. Mas a vida toda, praticamente, né, até os meus 13, 12 anos ali, eu não era cristão. Era uma criança que eu sim seguia os preceitos de Jesus, que eu aprendia com a minha avó, mas eu nunca fui muito religioso e eu não gostava realmente. Então, assim, quando foi em 2013, eu comecei a frequentar a igreja por livre e espontânea vontade, mesmo minha, não foi pressão. Eu já ia por pressão por conta da minha avó, mas em 2013 eu comecei por livre e espontânea vontade mesmo. Aí eu comecei a congregar na igreja e tudo mais, eu já conhecia a Hillary, né, por conta que ela já participava do Ministério de Dança da igreja. Quando foi 2014, 2013, né, eu comecei a congregar e tudo mais, por mais vontade mesmo minha. Em 2014, eu decidi ir para um acampamento que teve da igreja, o Acampa Jovens. Foi ali que eu entreguei meu coração de verdade para Jesus, apesar, né, de ser muito novo. E foi lá que parece que foi algo que foi plantado na minha relação com a Hillary. Eu sou diferente do Pedro, né? Não nasci em um lar cristão. E em 2014, acredito que foi o mesmo ano que o Pedro, mais ou menos. Eu já tava, né? Eu já tinha aceitado, eu tinha me convertido também. Então, eu passei da minha congregação onde eu tava, onde eu comecei minha caminhada cristã, vim pra central da nossa área, que é onde o Pedro congrega, né? Até hoje. Até hoje, né? Com uns 10 anos eu vim pra cá. Então, a gente se conheceu aí. E aí, em 2014, eu fui pra esse acampamento. E eu sempre gostei de dança por conta da minha tia. Ela fazia parte do Ministério de Dança também. E eu gostava muito, sempre gostei muito, sempre admirei muito. Depois que eu recebi Jesus no meu coração, eu me converti e eu decidi realmente servir de alguma forma na igreja. E por que não através da dança, né? Só que esse propósito, sim, tinha isso, né? Da minha inspiração da minha tia e tudo mais. Mas também tinha uma queda pela Hillary no meio disso tudo. Que eu não sabia disso, isso daí é novo pra mim. Ela era a mascote do grupo ali, né, do ministério, e eu meio que me apaixonei, assim, fiquei com uma quedinha por ela. Mas, como eu tinha acabado de me converter, não era uma coisa que passava, oh meu Deus, pela minha cabeça e tudo mais, mas era uma queda que eu tinha por ela ali, ela estando ali no Ministério de Dança, então isso foi é no novo processo. pra mim. E aí foi quase um ano pra entrar no Ministério de Dança, e nisso a gente tinha uma relação super de amizade mesmo, de irmandade mesmo ali, né, estando no mesmo ministério, mas, querendo ou não, ainda tinha aquela queda, né, por ela. Mas eu não contava nada, né, porque eu, apesar de eu ser emocionado, eu me apaixonava muito fácil, assim, entendeu? Muito fácil, mas eu não queria compartilhar. E é só quando eu, entendeu? Tivesse muita coragem mesmo. E eu não tive essa coragem. Todo mundo pensa, até hoje, que eu tomei atitude, mas não foi. Foi a Hillary, entendeu? Porque eu não queria contar. Eu não queria falar nada pra ela, não foi, Hillary? Foi. Falei como foi. Então, durante esse período, uma amiga nossa, muito próxima até hoje, chegou comigo e falou bem assim, porque as pessoas já falavam, né? Pessoas Já próximas. tinha, Como a gente tirava foto, a gente andava junto, era os mesmos ciclos de amigos e tal. As pessoas já falavam, eu chipo, essas coisas ali e tal. E essa minha amiga chegou comigo e falou bem assim, olha, Hillary, tô achando que o Pedro tá gostando de ti e tal. Logo eu... A gente nem dava na cara, né? Ninguém achava isso, ninguém. Logo eu, aqui não queria ter nenhum tipo de relacionamento, nunca foi meus planos, nunca tinha pensado em nada disso. E eu era totalmente o contrário, porque eu já queria, desde pequeno eu sempre idealizava uma família, um casamento e filhos, eu queria ter 5 filhos, eu queria ter 5 filhos e tudo mais, eu sempre idealizei isso, e a Rita já era o oposto, como ela falou. E aí ela pegou e falou, Hillary, eu tô achando que o Pedro tá gostando de ti. Eu falei, nada, acho que não, porque a gente é só amigo mesmo, muito próximo. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou perguntar dele. Perguntei dele, cheguei, e aí, Pedro? É o seguinte, mandei mensagem. Queria saber de uma coisa de ti, tu tá gostando de mim?
Aí ele, não sei o quê, Sei lá, não é bem assim e tal. Eu não sei se é isso mesmo. Enfim, o Miguel. E querendo ou não, acho que sem perceber aquilo já tinha ali dentro de mim, mas eu nunca expus, nunca foi, né? Porque, enfim. E foi isso, né? Começou a se envolver, começou a conversar, foi quase um ano, né, como eu falei, no processo pra entrar no Manaim, e a gente tinha essa relação de amizade, e eu tinha queda por ela, e uma outra pessoa entrou, tipo assim, falando, né, e tá tudinho, aí ela meio que teve atitude realmente primeiro que eu. E aí, quando foi 2015, a gente começou a demonstrar mais interesse, a gente começava a tirar fotos, as pessoas começavam a chipar, e realmente eu comecei a ficar mais apaixonado, tipo assim, querendo ou não, gostar mais dela, admirar mais, e buscar conversar mais, e conversar sobre isso. Em 2016 a gente teve um envolvimento maior, quando chegou 2016, a gente começou a conversar, interagir mais e tudo mais. E em 2016 a gente deu nosso primeiro beijo. Não podia, né? A gente acabou passando o limite, não podia, mas a gente acabou dando nosso primeiro beijo. E um fato curioso do nosso primeiro beijo, né, nem todo mundo sabe, é que na hora que eu dei o primeiro beijo na Hillary, a gente começou a tocar essa música aqui, ó. Vive do abacaxi e mora no mar. E aí começou a tocar essa música, simplesmente a abertura dela, do nada, e foi engraçado, mas foi romântico também, foi muito legal. E a gente teve um envolvimento, hoje, acho que a gente não passaria tanto, né? Sim. A gente não passaria esse ponto, esse limite, mas ainda assim, a gente tem muito feliz assim, pela história que a gente construiu mesmo, desde lá de trás, desde criança, desde quando a gente conheceu. É bem importante falar que a gente sempre conversou muito, né? Depois de entender ali o que a gente realmente sentia, a gente tinha só 14 anos, estava beirando os 15 anos, então eu fui muito clara com ele, assim como ele foi claro comigo, de dizer, poxa, a gente é muito novo. Eu falei pra ele, Pedro, eu não quero me relacionar, entendeu? Sim. Não estava nos meus planos. Sim. Não tenho a idade apropriada pra isso, não me sinto pronta pra isso, então se realmente for pra ser, vai acontecer. E lá na frente Sim, vai a gente não tinha pressa, apesar de tudo, né? Apesar de ser adolescente é muito intenso e tudo mais, a gente não tinha uma pressa, a gente sabia isso, tudo mais, e inclusive chegou pessoas para nos aconselhar, líderes e pais e tudo mais. Então, no meio de 2016, depois de ter se envolvido, depois de ter dado o nosso primeiro beijo, aconteceu meio que uma carência minha, entendeu? No meio disso tudo. Comecei a gostar de outra pessoa. Não foi bem um gosto, foi bem realmente pra resolver a carência. Mais paixonite quando eu tava com a Hillary, entendeu? Quando a gente não tava namorando, eu, falava, não tenho compromisso com ela, então, enfim, eu vou fugir. Olha! Não tenho... Meninas, por favor. E eu meio que queria um caminho mais fácil, né? Queria um caminho mais fácil, eu acabei defraudando a Hillary porque a gente já compartilhava sobre sonhos, casamento e tudo mais. Porque ela não queria, mas depois de um tempo, né, fui conquistando ela ficou apaixonadinha, e aí ela queria começar pensar em casamento e tudo mais. E aí, em 2016, quando chegou nessa época, eu meio que me afastei dela, comecei a me afastar, e disse aquilo que o típico garoto, adolescente, jovem, né, que não quer assumir os seus B.O. fala. Não é da vontade de Deus. Porque não sei se a pessoa certa pra mim, porque não sei o quê, porque não sei o que. E a gente nem acredita nisso. E aí eu só não queria assumir mesmo que eu tava querendo um caminho mais fácil. Né, eu queria um caminho mais fácil, eu queria satisfazer a minha carência, já que eu não podia com ela, porque eu queria o caminho mais fácil, como eu falei pra vocês mesmo. Quase um ano nisso, eu despertando, assim, interesse na Hillary ainda, iludindo ela, né, colocando uma expectativa nela, e acabando defraudando ela, colocando realmente uma expectativa que no final eu não poderia suprir, não tinha a intenção de suprir. Mas foi muito difícil pra mim, porque eu tinha uma vergonha, eu sabia que eu tinha feito errado, mas eu não queria admitir isso, então era mais fácil pra mim iludir, colocar uma expectativa do que realmente cortar aquilo de uma vez. E foi um período muito difícil, eu tenho certeza que pra Hillary foi mais, ela vai contar um pouquinho a versão dela, mas pra mim também, porque tinha muita culpa e muita vergonha. Eu não quero espiritualizar tudo aqui, mas uma coisa que eu aprendi nesse meio tempo, tudo mais, é que Deus, ele é sim meu pai, mas ele também pode ser considerado meu sogro, porque ele é meu pai, mas ele é o pai da pessoa com quem eu me relaciono. E se o pai dela, se eu machuco a filha dele, né, de alguma forma eu seria cobrado por isso. E é isso que aconteceu. Eu fui cobrado nesse quase um ano que eu continuei despertando, colocando uma expectativa nela que no final não queria suprir. Justamente a defraudação, como eu falei pra vocês. Eu comecei a ser cobrado e eu comecei realmente a orar em cima disso. Eu comecei a pedir pra Deus pra, não uma forma de eu reatar isso com a Hillary, mas uma forma que eu pudesse consertar de alguma maneira isso que eu tinha feito, entendeu? Porque, querendo ou não, foi uma situação que foi criada e causada por mim.
E aí eu queria conversar e eu queria arranjar alguma forma de fazer isso, né? Pra nós, meninas, sempre é mais difícil, né? Porque, querendo ou não, nós sentimos mais, né? Porque nós somos muito sentimentais, né? Enfim, foi a minha primeira relação, assim, de realmente querer ter algo com alguém, de viver, né? Um relacionamento. E tudo isso acontecer pra mim foi um baque bem punk, porque, enfim, né? Como eu acabei de falar, meninas. Durante esse período, sofri muito, né? Porque, enfim, envolveu questão de mim, Hillary, como pessoa, como mulher, e de identidade mesmo. E então eu decidi, nesse período, orar. Né, eu falei, quer saber? Vou orar então sobre isso. E eu também tava orando, gente. Que coincidência. E vai acontecer o que tiver acontecer. E nesses períodos de orações que eu fiz, eu realmente falei pro Senhor, eu falei, Deus, se não for, guarda ele pra mim ou guardar ele mesmo, Pedro, como pessoa, pra tirar essa mágoa, esse ódio, porque querendo ou não, tinha um ódio, né, tinha a raiva dele. Sentimento ali. Um sentimento ali, e aí passei por esse período, né, orando e tal, e depois de um tempo eu deixei, assim, de canto, e aí foi um dia de uma festa de 15 anos. Eu fui pra festa de 15 anos da minha amiga, e eu tava lá, minha amiga e tal, fui pra festa, não levei meu celular, deixei meu celular em casa, e eu não fui pra casa depois da festa. Minha amiga falou, Hillary, vamos lá pra casa, já tá muito tarde pra ir pra casa sozinha. Fui pra casa dela, a gente dormiu? Não dormiu, ficamos acordados até 6 e pouco da manhã, que foi o horário que fui pra casa. E comendo doce, mexendo no celular, escutando música, tudo aquilo que tinha sobrado da festa. E aí, num belo momento, enquanto a minha amiga tá olhando o celular dela, ela dá um grito. Tá, o que era esse grito? Que é isso, O que era esse grito? Como eu falei pra vocês, eu comecei a ser cobrado senti muito cobrado por Deus mesmo, pra tudo isso que eu tinha feito com a Hillary, então eu me sentia muito culpado e tudo mais. E aí eu mandei uma mensagem pra Hillary. Eu tinha muita vergonha, então eu não queria fazer isso pessoalmente, né? Eu fui muito covarde, eu reconheço isso. Mas eu tinha muita vergonha pelo que eu tinha feito com ela, pelo que eu tinha feito ela passar. Eu reconhecia isso, eu entendia isso. Só não queria admitir. Mas com o tempo, por aquilo tá ali me incomodando, aquilo tá trazendo um certo incômodo realmente na minha vida, eu queria resolver aquilo de alguma forma, só que eu tinha muita vergonha mesmo, então eu mandei uma mensagem pra Hillary, muito sincera, muito verdadeira mesmo, eu queria que tivesse essa mensagem sido... ainda. A Hillary tem essa mensagem até hoje, e eu queria que tivesse sido pessoalmente, mas eu tava com muita vergonha mesmo pelo que eu tinha feito, mas eu tava muito arrependido pelo que eu tinha feito realmente. E aí eu comecei a orar pra Deus e entregar isso, e eu mandei uma mensagem pra ela, mas antes disso ainda aconteceu de Deus, sabe, ter alertas ali através de pessoas chegarem pra mim e falar e perguntar mesmo pra mim, mas e tal, tudo mais, por que foi assim? O que aconteceu? E eu comecei a me questionar mesmo. Eu comecei a refletir sobre toda aquela situação. E uma coisa era, a Hillary, como eu falei, desde o começo a gente sempre tirou muita foto. Então eu tinha todas as fotos guardadas com a Hillary e essa pessoa perguntou, então por que você tem todas essas fotos? Tipo, não tem pra ti? Porque tinha aquele desejo no meu coração ainda, só que eu não queria admitir. Era mais fácil pra mim eu machucar, magoar, ou fingir que eu não tava mais me importando, que eu não queria mais, do que realmente admitir e tentar ali de uma forma consertar aquilo. Então eu mandei mensagem pra Hillary do fundo do meu coração mesmo, foi muito difícil mandar essa mensagem, mas foi muito verdadeira, foi muito sincera, foi muito genuína, pedindo perdão, pedindo desculpa, admitindo e reconhecendo mesmo os erros, o quanto eu tinha errado com ela ali. E foi isso, gente. E aí, quando eu mandei essa mensagem, eu também fiz um post no Facebook. Olha só o cara de pau. Que foi que a minha amiga viu, que ela deu um grito. Gente, eu nem tava e aí, perto olha dela, que tava eu tava comendo. Post. A foto que foi nesse post é essa aqui que tá passando aqui agora pra vocês. Não tem mais esse post no Facebook, eu acho que eu arquivei ele, eu não achei mais ele, eu acho que eu apaguei. E na legenda tava lembrei de nós. E olha a cara de pau, porque eu queria demonstrar de uma forma pública que eu gostava dela e tudo mais, e não foi a melhor forma, mas foi a forma que eu encontrei. E foi a foto que ela viu quando era de manhã lá na amiga dela, né? Sim. E aí eu peguei e fui ver o que era. Quando ela me mostrou, aí eu fingindo, né, Surpresa. A surpresa. Fiquei, que legal. Fui ver o post, né, um monte de comentários, e eu só curti, só reagi. Não fiz mais nada, não vi mais nada, porque, enfim, não tava sem celular, não tinha como saber o que tava acontecendo. 6 horas da manhã, eu peguei e fui embora pra minha casa. 6 horas da manhã, fui embora pra casa. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, deixei meus sapatos de lado, peguei meu celular pra ver o que tinha acontecido, e tinha várias mensagens lá. Mensagens dele e mensagens de uma amiga muito próxima nossa.
perguntando se já tinha visto e tudo mais que tinha acontecido. E aí tinha a mensagem que ele tinha me enviado, que eu tenho até hoje guardada. E aí, gente, foi um ano difícil, né, depois que a gente passou por isso, mas foi um ano de cura mesmo, e a gente teve que se curar sozinho, ela se curou sozinha e eu me curei sozinho, mas agora a gente tinha, não que a gente tava mais maduro, meu Deus, e tudo mais, mas a gente tinha uma cabeça a mais agora, pô, eu quero entrar no relacionamento, então eu preciso estar um mínimo preparado ou com um mínimo de maturidade para que eu possa saber lidar com os sentimentos, com as emoções de outra pessoa. Então a gente já iniciou essa amizade outra vez com essa cabeça, sabe? Que era iniciou com uma amizade outra vez, entendeu? E nisso a Hillary foi se tornando a minha melhor amiga mesmo. Que eu poderia compartilhar e contar as coisas pra ela e tudo mais. E a gente foi se envolvendo de novo. Demais, foram 3 anos se envolvendo e tudo mais, e compartilhando, e sonhando, e desejando casar, e desejando formar nossa família, e eu tava ainda no ensino médio, ela ficou no ensino médio, e a gente tinha os vestibulares, faculdade, passei no vestibular, ela também passou, iniciei a faculdade, ela também agora já tá terminando, e foi... Glória a Deus. E foram 4 anos assim que a gente ficou, porque tinha uma regra na nossa igreja que só podia namorar com 18 anos, que a gente tinha uma função. E a gente tinha algumas funções na igreja. Então a gente não queria passar isso e essa autoridade, né? E a gente esperou até 2020, que foi quando eu pedi a Hillary em namoro. E, gente, o que tocou quando eu pedi a Hillary em namoro? A gente ia pra um culto, um ensaio, né? Que ia ter, na verdade, um ensaio para um seminário que a gente ia ter. E aí eu já tinha comprado aliança, já tinha falado com a mãe dela, com a minha mãe, com os nossos líderes. Eu já tinha compartilhado com eles. E aí só faltava realmente eu pedir. E eu pedi a Hillary em casa, num sábado à noite, 5 de setembro de 2020. E aí eu peguei a aliança, tentei disfarçar, coloquei na TV a música, né? Coloquei na TV a música. É péssimo disfarçar alguma coisa. Não consegui disfarçar nada. Coloquei a música do Bob Esponja pra tocar e a Hillary chorou, gente. Chorou demais, que nem uma bebê. E eu pedi ela em namoro e foi muito especial. E foram, assim, 3 anos muito especiais do nosso namoro. Muito incríveis, muito lindos mesmo. Eu sou muito grato por essa época, foi uma época muito linda. Foi a época mais linda agora depois do nosso noivado. E eu tenho certeza que será menos linda do que vai ser o nosso casamento. Então foi muito importante, foi muito especial viver esses 3 anos junto com a Hillary. Foram muito lindos. Tivemos muitas vivências, muitos aprendizados, muito amadurecimento, muitas coisas que foram resolvidas individualmente, tanto na minha vida quanto na dela. E a gente foi realmente desenvolvendo essa amizade e uma relação mesmo. Até que em 2020 eu pedi a Hillary em namoro aí. Uma semana depois a gente foi fazer mais fotos, né, no Nascer do Sol, pra representar esse novo ciclo. Ninguém sabia, só a amiga que foi fotografar a gente. E a gente marcou esse período com essas fotos. E foram anos incríveis. A gente apresentou na igreja, né? A gente apresentou na igreja, foi muito legal, foi muito especial. E em 2023, ano passado, eu decidi pedir a Hillary em casamento. E isso vai ficar apenas para a próxima parte do vídeo, a parte 2. Então, ative as notificações e aguardem aqui para vocês verem a parte 2 que a gente vai lançar amanhã, depois de amanhã, não sei, mas aguardem. É isso, gente. As long as you stay with me.